Paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E o que nós vamos falar hoje é sobre a condição de não errar o caminho, de se manter no caminho reto, de se manter naquilo que Deus propôs para a sua vida. É reconhecer que existe um estabelecimento de Deus para cada um de nós, um caminho que Ele trilhou para cada um de nós, que não vai interferir nas escolhas da vida, mas as escolhas da vida podem interferir na nossa permanência diante desse caminho que Deus estabeleceu para a nossa vida. O que eu quero dizer para você é que você e eu, nós precisamos compreender e entender que fomos criados para a glorificação do nome do Senhor. Então Deus estabelece para nós um caminho para que a gente não se distancie desse propósito. E por conta disso eu quero ler o texto de Salmos. Vamos ficar hoje em Salmos, tá? Capítulo 1, o número 1, versículo 6, que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, Ele estabeleceu esse caminho. O caminho do justo, na verdade, é um caminho reto, porque é estabelecido por Deus e trabalha no campo da perfeição, tá? Não a própria perfeição, mas a perfeição de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. E se eu compreendo o caminho de Deus perfeito para a minha vida, então automaticamente eu permanecendo nesse caminho, todas as minhas atitudes serão perfeitas diante de Deus, sabe? Não perfeitas por quem eu sou, mas perfeita porque foi o que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu quero ler um texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, foi o que Deus falou a Abraão e diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, dizendo-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença do Senhor é trilhar o caminho que Ele estabeleceu para nós, né? Deus conhece esse caminho porque foi Deus quem estabeleceu esse caminho. E o justo, ele não anda segundo a sua própria justiça, mas segundo a justiça de Deus. Então, qual é o propósito? Como que eu alcanço esse padrão de perfeição no caminho que eu estou estabelecendo para a minha vida? É não andar segundo a minha justiça. O justo, na verdade, ele não olha para si e se vê como alguém justo. Ele é como qualquer outra pessoa, que depende da justiça de Deus. Então não é por ele, mas é por Deus, entendeu? A justiça não provém dele, não provém de mim, ela provém de Deus. Então eu olho para dentro de mim e vejo que, na verdade, eu sou injusto, eu sou detalhado de defeitos, mas a justiça de Deus está sobre a minha vida e eu me submeti a essa justiça. Eu vou seguir esse caminho, o caminho da justiça de Deus. Enquanto eu estiver trilhando por esse caminho, automaticamente Deus, Ele olha para mim e me vê como justo. Por quê? Ele me justificou em Cristo Jesus na cruz do Calvário e me livrou da lei da condenação do pecado. Romanos 8 vai falar sobre isso, porque diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a proposta de Deus, o que faz com que o meu caminho seja perfeito, não porque eu sou perfeito, mas porque eu estou trilhando o caminho de Deus, tá? Outra característica do caminho do justo é o seguinte: ele não usa atalhos para encurtar o caminho. O justo, ele não vai buscar usar atalho. Buscar usar atalho aqui, na verdade, vai falar de distrações, de sair da direção, entende? De descumprir o propósito de Deus, de não aceitar aquilo que Deus propôs sobre a nossa vida. Quando eu pego um atalho, eu estou desobedecendo a Deus no que diz respeito ao caminho que Ele estabeleceu para a minha vida. Eu vou sair por outra linha, eu vou tentar encurtar o caminho, eu não estou agindo de acordo com o que Deus determinou, sabe? E no atalho eu vou ver outras coisas, eu vou sentir outras coisas, eu vou experimentar outras coisas que podem ser muito nocivas para a minha vida. Exemplo, Abraão, quando Deus diz para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te enviar, eu vou te mostrar qual é. Deus não deu segurança para Abraão, Deus requereu obediência dele, entende? E Abraão, no meio dessa caminhada,
caminhada, ele pega um atalho e vai parar lá no Egito. No Egito ele tem que mentir em relação à sua esposa, Sarai, por ser muito bonita, e Abraão, temendo a sua vida, ele determina e pede para que Sara concorde com ele no que diz respeito ao fato de ela ser irmã dele, e aí o rei da terra lá pegou Sara e foi viver com ela. Deu-se um problema grave por causa disso. Quando Abraão sai do Egito, ele vem com muitas riquezas, vem com escravos, e lá na frente Sara oferece uma dessas escravas, que era Agar, para Abraão, o que na verdade gerou uma complicação para a nação de Israel até os dias de hoje, pois o filho da promessa viria de Abraão e Sara, não é? E não de Abraão e Agar. Então tem essas complicações. O atalho gera isso, mas o justo não anda por atalho. O justo segue um caminho reto, o caminho perfeito estabelecido por Deus, entende? Então se livrar do atalho é andar na direção que Deus determinou. E se Deus determinou um caminho e uma direção para nós, isso significa que Ele nos dá todas as condições para trilhar aquele caminho, mesmo sendo difícil aquele caminho. E o Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ou seja, eu não preciso temer, eu não preciso duvidar, eu não preciso oscilar ao trilhar esse caminho, porque quando não houver visibilidade clara para mim, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ou seja, ela vai gerar segurança, ela é luz para os meus caminhos, ela vai clarear o caminho para eu seguir. Eu não vou andar perdido, porque o Senhor me direciona. O Senhor direciona aquele que é justo. Justo porque anda segundo a justiça de Deus e não pega atalhos, não facilita coisas, entendeu? Essa é a questão. Um outro aspecto, para a gente terminar, vai falar sobre não se basear ou esperar a recompensa proposta ao caminho do ímpio. E nós voltamos ao primeiro versículo de Salmo 1, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O justo não fica esperando pelas outras pessoas. O justo não se baseia em conselhos dos ímpios. O justo conhece o caminho dos ímpios, porque ele trilha o caminho de Deus e ele entende pela palavra que o caminho do ímpio perecerá. Então ele não fica esperando pelas circunstâncias. Ele não fica esperando uma oportunidade proporcionada por um ímpio para ele poder agir. Ele cria as suas oportunidades, ou melhor ainda, ele anda baseado naquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, entende? Então ele não oscila nessa caminhada. O justo, ele não é contagiado pela corrupção, que é o caminho dos ímpios, ele não é contagiado pela mentira, que faz parte do caminho dos ímpios, ele não é contagiado pela promiscuidade, ele não é contagiado pela desonestidade, ele não é contagiado pela murmuração, ele não é contagiado ou impulsionado ou dirigido a trilhar um caminho baseado no erro de outras pessoas. Ele é baseado naquilo que Deus estabelece para a vida dele. Ele não se deixa influenciar pelo mundo, entende? Que na verdade, na sua totalidade, vai trabalhar ou seguir um caminho que vai levar à perdição, o caminho dos ímpios. O justo, ele tem como diretriz principal ou única para a sua vida aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, independente em que direção a maré está correndo, tá? O justo tem um caminho. Ele tem uma proposta, ele tem um posicionamento, ele tem uma direção e ele reconhece que essa direção provém do Senhor. Talvez hoje você está aí preocupado com decisões a tomar, não é? Com direções a seguir a sua vida, no casamento, no trabalho, a escolhas da vida, das mais variadas. Eu quero te aconselhar a seguir aquilo que Deus tem gerado dentro do teu coração, o caminho de glorificação ao nome do Senhor, um caminho que for estabelecido por Deus. Não siga o seu caminho baseado nas pessoas que estão à sua volta e que, na verdade, nem têm uma direção em Cristo, tá? Porque o caminho dessas pessoas é um caminho perecível, mas o que Deus estabeleceu para a sua vida é reto, perfeito, puro e vai te conduzir a uma vitória genuína e permanente. Então, eu quero deixar um outro conselho a você. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus te dê graça, paz, alegria e que te sustente no caminho que Ele te estabeleceu para você. Que a mão de Deus te guarde em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.